Valendo agora então, hein? Então, nossa palestra de hoje é sobre relacionamentos mais assertivos, utilizando a inteligência comportamental, emocional e relacional. Eu sou Alex Borges, proprietário da Center Cursos, que é um centro de treinamento em tecnologia, inovação, negócios e soft skills, treinamentos comportamentais. Sou coautor do livro Mapeamento Comportamental. Vocês se encontram nas grandes livrarias, inclusive nas online, Amazon, Submarino, na Cultura, Saraiva, enfim. Tenho diversas certificações técnicas, tenho várias formações de coach, análise de perfil comportamental e várias outras. Bom, vamos começar. Não sei se vocês sabem, mas 63% dos casos de insatisfação no trabalho são atribuídos a problemas de relacionamento, segundo a ISMA. E 87% das organizações demitem profissionais em razão de suas atitudes, temperamento, falta de garra ou por problemas de relacionamento interpessoal. Ou seja, ninguém é demitido porque não sabe utilizar o Excel, ninguém é demitido porque não consegue utilizar o sistema da empresa. As pessoas são demitidas geralmente por problemas de relacionamento, problemas comportamentais, problemas de falta de habilidades em trabalho em equipe e vários outros fatores sempre relacionados a comportamento. E aí a pergunta que vem, como seria, não somente no âmbito profissional, né? A gente sabe que relacionamento é uma das coisas mais difíceis do ser humano conseguir se desenvolver. A gente vê as pessoas se preocupando muito em desenvolver as habilidades técnicas, né? E também não só relacionados ao trabalho, as pessoas são especialistas no time de futebol, são especialistas na banda preferida, sabe tudo da banda, sabe tudo do cantor, conhece mais da vida de outras pessoas do que delas mesmas. E isso acaba sendo um grande empecilho para o autodesenvolvimento e para os melhores relacionamentos com as pessoas em todas as áreas. E aí a pergunta é, como seria se você desenvolvesse potenciais que nunca explorou? Como seria se você descobrisse uma melhor forma de lidar com seu cônjuge, filhos, pais, amigos, parentes, colegas de trabalho? Como seria se você entendesse quais são os motivadores das pessoas com quem você convive? Como seria se você compreendesse qual o motivador certo para cada pessoa para gerar alta performance? Imagina você na condição de um líder, você que gerencia pessoas, você que lidera pessoas, em vez de você fazer um tratamento igual para todas as pessoas, né? Você ter um atendimento, você ter ali um trabalho focado, específico para cada membro da sua equipe, ou membros da sua família, ou de um grupo de amigos, enfim. Como seria se você desenvolvesse a liderança e conseguisse se comunicar com cada membro da sua equipe de forma mais efetiva? Nós temos um gap muito grande no Brasil, que é liderança e gestão. Eu tenho visitado empresas do Brasil inteiro, eu tenho feito um trabalho de acompanhamento, treinamento, acompanhando inclusive jornadas de aprendizagem e tenho visto que, infelizmente, alta liderança, gestão, algumas se preocupam com o treinamento na empresa, sim, porém, o pessoal operacional, né? É como se a liderança, é como se a gestão não precisasse mais de estudar, não tem mais necessidade de aprender nada, e essa resistência, né, em aceitar que todos nós, com essas mudanças todas que estão acontecendo, todos nós precisamos de estudar novamente, todos nós precisamos nos remodelar, nos adequar ao futuro, né, às pessoas, aos relacionamentos, não somente no trabalho, mas a forma com que a gente lida agora com as pessoas de agora em diante é que vai ditar o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Praticamente todas as competências que o Fórum Mundial Econômico tem trazido, olha, as competências e habilidades para o futuro são essas. Todas as 10 são focadas em habilidades comportamentais. Se você quer ter sucesso nos seus relacionamentos, sejam pessoais ou profissionais, é imprescindível que a gente comece a entender mais sobre pessoas, mais sobre comportamentos, mais sobre padrões, né? Nós, em equalizações diferentes, todos nós temos o nosso perfil
mais ou menos parecido com o de algumas pessoas. A gente vai falar sobre padrões de perfis comportamentais. E tem alguns caras, tipo o Simon Sinek, que é um dos grandes, uma das pessoas que mais contribuem no autodesenvolvimento no mundo todo, que diz frases que vem meio que uma porrada na cara da gente, né? Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Por quê? Empresa não vende para empresa. Pessoas de uma empresa vendem para outra empresa, negociam. As pessoas que se relacionam e aí sim são gerados os negócios, né? Então, quando a gente às vezes pensa num cliente como uma empresa, a gente tem que ter sempre a ciência de que são pessoas que têm o poder de nos colocar dentro daquela empresa que nós queremos como cliente ou nos afastar. E aí, ao longo da história, né, da humanidade, vários pensadores, cientistas, vêm procurando, né, uma forma de melhorar o autoconhecimento ao longo aí de vários séculos. E aí a gente começa a pensar, como que eu consigo ampliar o meu autoconhecimento e aprender a conviver melhor com os outros, com todos os estudos que já foram feitos, com todas as contribuições, com todos os recursos, principalmente de avaliações, principalmente de habilidades socioemocionais, como que a gente tira proveito desse trabalho maravilhoso que várias pessoas têm contribuindo no mundo todo. A gente, por exemplo, tem uma ferramenta muito bacana, que é a metodologia DISC, né? Um cara chamado William Moulton Marston, ao longo aí de mais de 500 anos de evolução, por volta aí da década de 50, ele criou a teoria DISC, que traz para a gente, em equalizações diferentes, que todos nós, seres humanos, temos padrões de perfis comportamentais em equalizações diferentes entre influência, estabilidade, conformidade e dominância. Todos nós temos uma certa quantidade de cada um desses níveis na gente, algumas mais afloradas para estabilidade, outras mais para influência, outras mais para dominância e outras mais para conformidade. E a gente vai detalhar um pouquinho mais aqui. Bom, as pessoas que tendem a ter um perfil predominante na influência são pessoas que têm o foco nas pessoas e nos relacionamentos e sente necessidade de influenciar. Então, a pessoa que tem um nível mais elevado de influência, geralmente é uma pessoa comunicativa, otimista, entusiasmada, persuasiva, carismática, sociável, é o famoso amigão, né? Nós temos o perfil com predominância em dominância. Sente necessidade de influenciar, porém o foco é nas tarefas e nos resultados. Percebam que aqui a gente já tem uma diferença muito grande, né, de estilos de relacionamentos diferentes. Então, a pessoa que tem o perfil predominante na dominância, geralmente é mais comandante, firme e decidido, gosta de desafios, ousado, competitivo. A pessoa que tem a predominância do perfil mais no nível de estabilidade, o foco dela é nas pessoas e nos relacionamentos, porém, ela não sente necessidade de influenciar. Geralmente são pessoas mais calmas e pacientes, mais planejadoras, mais conciliadoras, mais constantes, boas ouvintes, né? São as pessoas que tentam apaziguar ali situações desconfortáveis. E, em quarto, nós temos as pessoas que têm o perfil predominante na conformidade, quer dizer, são pessoas que não sentem necessidade de influenciar, porém, o foco é nas tarefas e nos resultados, diferente do influente de estabilidade, que o foco é nos relacionamentos. Então, geralmente, a pessoa que tem o perfil predominante na conformidade são pessoas mais precisas e detalhistas, perfeccionistas, discreto, disciplinado, organizado, às vezes intitulado de pessoas muito meticulosas, pessoas muito detalhistas, né? Então, todos nós temos em equalizações diferentes esses 4 perfis, né? E um ou outro mais aflorado, predominante no nosso perfil, que até as pessoas nos conhecem pelo nosso estilo. É importante a gente estudar isso, porque além de você se autoconhecer melhor, você começa a aprender a se relacionar melhor com as pessoas
principalmente de estilos que são cruzados. Por exemplo, a relação entre os dominantes e estáveis tende a ser uma relação, se os dois não têm muita maturidade, tende a ser relacionamentos um pouco cheio de ruídos, né? É muito fácil o dominante magoar uma pessoa de um perfil estável. E é muito fácil uma pessoa do perfil estável entediar uma pessoa do nível dominante. É muito fácil um influente incomodar um conforme, porque o conforme não gosta muito ali de intimidade com pessoas que não conhece. E o influente, ele gosta de abraçar, de apertar, de pegar, e, enfim. Ele precisa sentir primeiro a amizade para depois fazer negócio. O conforme, ele já não tem essa vontade. Ele gosta que fala pouco, ele gosta que seja o quanto mais preciso possível, quanto mais rápido, né? Poucas informações e mais precisas. Então, quando a gente aprende que as pessoas tendem a ter alguns tipos de perfis predominantes, isso melhora o nosso relacionamento, porque você começa a entender que determinados comportamentos, determinadas interações que não foram tão legais com algumas pessoas, que você já deve estar aí até se mapeando, você já deve estar se colocando mais ou menos num dos quadrantes, e é natural que você comece a fazer algumas anamneses, quer dizer, puxando na sua memória, alguns relacionamentos, algumas interações com outras pessoas que não foram bacanas, né? não foram legais. E se você avaliar nesses 4 quadrantes, você já começa a entender o problema no estilo de liderança, no estilo de comunicação entre vocês. Tá? Não existe perfil bom ou pior, não existe o perfil adequado. Tá? Todos os perfis aqui, todos nós, inclusive, temos um pouco de cada um deles, um mais aflorados, outros não. Por que é interessante a gente saber isso também no âmbito profissional? A gente consegue contratar pessoas que tenham um perfil comportamental mais adequado para determinados trabalhos. E muitas vezes a gente percebe pessoas muito infelizes no trabalho porque estão sendo cobradas, por exemplo, diariamente por ações que não é natural dela conseguir. Ela pode até fazer, mas vai custar um esforço muito grande para ela, né? Por exemplo, imagina um RH que tem um nível de estabilidade muito alto, quer dizer, o foco é totalmente nas pessoas e nos relacionamentos, e de repente a empresa vai fazer um corte agora em dezembro, na época do Natal, e ela vai ter que demitir 30 funcionários, e que desses 30 ela conhece, né, com mais proximidade, e sabe que vai fazer muita falta para a maioria deles. As pessoas vão sair da sala dela chorando, desesperadas. É bem provável que essa pessoa vai ter vários dias triste, magoada. Se ela pudesse, ela empregaria essas pessoas, né? Mas é o trabalho dela, ela precisa fazer. Diferentes para um dominante, para um conforme, seria muito mais tranquilo essa comunicação. É claro que a gente não tem o desejo de demitir ninguém, mas as pessoas com nível, o perfil comportamental mais focado em tarefas e resultados, ele tem mais facilidade de entender que a empresa precisou fazer aquilo e é necessário e pronto, fazer o quê? Doa quem doer. Então, quando a gente começa a entender mais sobre perfis comportamentais, a gente começa a se livrar também de determinadas situações, determinadas interações negativas com algumas pessoas. Não é aquela pessoa comigo, é um perfil padrão dela, ela é assim com todas as pessoas, né? A dor e a delícia de ser o jeito que ela é, só ela sabe. Então, quando a gente começa a entender mais sobre isso, a gente, primeiro, se autoconhece melhor, a gente começa a entender como funcionam as outras pessoas e a gente começa a conseguir respeitar mais, inclusive ajudar essas pessoas. Quando a gente começa a entender mais sobre perfis comportamentais, a gente consegue nos prepararmos antes para determinadas situações. Por exemplo, um dominante precisa dar um feedback para uma pessoa do nível estável muito alto. Se ele já sabe que a pessoa tem esse perfil, ele já tem que preparar ali uma conversa mais amena possível para conseguir ter uma comunicação mais assertiva, né? Um influente, por exemplo, ele precisa dar um feedback para uma pessoa que tem um nível de conformidade muito grande, e ele já sabe que essa pessoa não gosta de perder tempo, não gosta de muita conversa, gosta de informações precisas, detalhadas, é discreto.
Então, por mais que o influente gosta de contar história, gosta de conversar, gosta de bater papo, ele já se prepara para ter uma interação melhor com o conforme. Então ele vai lá, já fala, olha, tá aqui o que eu precisava te entregar, essas são as informações, ok? Precisar para alguma coisa. Então a gente consegue melhorar, a gente consegue personalizar as nossas abordagens com cada tipo de perfil de uma forma mais adequada. Principalmente, né, vamos falar também agora, não só na vida profissional, nos nossos relacionamentos em casa, marido, esposa, filhos, parentes, né, no âmbito social, com os amigos, no âmbito profissional, quando você vai negociar com o cliente. Ah, mas como que eu sei o perfil comportamental de uma pessoa que eu não conheço? Agora que você está começando a entender um pouco mais sobre isso, vai começar a ser natural. Você conversando com a pessoa, você lendo algumas mensagens, é possível você já ter alguns insights de como é o perfil predominante dessa pessoa, vendo ela conversar com outra pessoa, ela conversando com você, por telefone ou pessoalmente, ou até mensagens no WhatsApp. A gente vai estar vendo aqui sobre isso. Importante também é conhecer qual é o estilo de tomada de decisão dos perfis. Então, por exemplo, a pessoa que tem o nível mais aflorado de influência, geralmente as decisões dela são rápidas e emocionais. Ou seja, época de Black Friday, é um perigo essa pessoa sair na rua com cartão de crédito. É um perigo essa pessoa ficar na internet aí, pulando de promoções em promoções. Muito provavelmente ela vai comprar algumas coisas ali no emocional, né? Porque tem realmente algumas promoções muito tentadoras e a tomada de decisão dela é rápida, né? A pessoa que tem um nível de estabilidade mais aflorado, as tomadas de decisões são emocionais, porém são mais demoradas. Isso significa que a pessoa que tem esse perfil predominante, ela não toma decisões assim de pronto. Ela precisa avaliar, ela precisa validar com alguém uma opinião. Por exemplo, ela precisa saber conhecer pessoas que já compraram aquele serviço, aquele produto. As pessoas com nível de conformidade mais aflorada, a tomada de decisão é racional e é demorada. Então, são as pessoas que a gente precisa ter mais cuidado quando você está negociando. Quer dizer, você não vai conseguir ali com uma promoção de última hora, usar um gatilho mental e emocional, você não vai conseguir, provavelmente, conseguir um bom resultado com isso. Tá? Isso quer dizer que a pessoa de nível conforme é mais difícil de negociar? De certo modo, sim, porque ela é mais ponderada, né? A tomada de decisão dela é mais racional e mais demorada. Ela vai avaliar o seu produto, o seu serviço, ela vai pesquisar a tua empresa, vai pesquisar sobre você, ela vai querer garantias de que ela está realmente fazendo um bom negócio. Tá? Porém, tem uma coisa bacana. Uma vez que você consegue convencer uma pessoa do nível de conforme mais aflorado, você acaba vendendo para muitas outras pessoas, porque as outras pessoas conhecem o estilo dela, né? Então as pessoas começam a pensar, nossa, se o conforme comprou, pode comprar porque ele é o meu norte, né? Ele faz as avaliações, ele não compra de qualquer um. Então, quando você consegue conquistar clientes com esse nível de perfil, você tende a ter muitos clientes por indicação dele, só por ele ter comprado de você. As pessoas que têm o perfil comportamental mais aflorado na dominância, têm sim tomadas de decisões racionais e rápidas. Então, são pessoas que não querem perder muito tempo. Também não é difícil vender para um dominante. Tá? Não é difícil. Se você conseguiu convencer, se você conseguiu ter a confiança dele, provavelmente ele vai comprar, porque ele tem outras coisas para fazer. Para voltar nisso, ele ia perder tempo, então ele já vai tomar a decisão ali, vai comprar, se for o caso. Então, é extremamente importante que a gente saiba qual o tipo de tomada de decisão de cada perfil, para que a gente não queime aí a largada, para que você também não abandone o seu cliente, quer dizer, qualquer coisa ele me liga, ele já está sabendo do produto e serviço. Muitas vezes a gente se engana com isso, né? E o dia que você vai ligar, a pessoa fala, olha, você não me ligou mais, eu já comprei. Ou também que a gente também não faça o contrário, né? A pessoa tem uma tomada de decisão mais demorada, a gente fica ligando toda hora ou cobrando, mandando WhatsApp, ou e aí, você vai comprar, não vai fechar? Às vezes a pessoa começa a se sentir até um pouco incomodada com isso ou até desconfiada, né? Então é importante que a gente entenda dos perfis comportamentais e os estilos de tomadas de decisão.
Isso aqui não é só para trabalho, tá? Isso aqui na nossa vida pessoal também. Então, por exemplo, o marido influente, né? Tem que tomar decisão rápida e emocional. Ele foi almoçar no shopping com os amigos e pá, viu uma Black Friday, ela comprou uma viagem. Comprou uma viagem de pronto, nem comunicou a esposa, chega em casa e falou, olha, partiu viajar. Se for uma mulher, uma esposa que tem um perfil mais aflorado na estabilidade, vai dar problema. Pô, você tinha que ter me avisado, eu tenho que me preparar, não é assim, eu nem sei se eu quero ir para esse lugar, enfim, aí acaba tendo alguns problemas, né? Então é importante que a gente saiba também o estilo de tomar decisão para nas outras áreas da nossa vida também. Vamos estar vendo agora, através de um bate-papo, a gente já vai começar a sacar alguns problemas que acontecem por problemas de interação, que não são muito boas. Perceberam? Então aqui a gente tem um caso de um gestor de vendas, né, do nível dominante, e um vendedor influente. Então, o gestor provavelmente não entende de perfis comportamentais e deveria. É bem comum a gente se deparar com questionamentos de líderes e gestores que isso tem que ser coisa de RH. Na verdade, não é. Quem tem que entender de pessoas são líderes, são gestores, porque quem lida com essas pessoas no dia a dia são eles. É um grande erro, a gente encontra com muita frequência. Qualquer problema, qualquer ali dissabor com pessoas da equipe, liga no RH e fala, olha, esse cara está precisando de alguma coisa, conversa com ele. Na verdade, líderes, gestores precisam entender de pessoas. Bom, aqui a gente está vendo um caso clássico que o gestor não entende, né, de pessoas, não entende de perfis comportamentais e ele provavelmente está sendo cobrado aqui pela direção da empresa, pela presidência por resultados. E aí ele começa a questionar o vendedor sobre um determinado trabalho executado. E o influente, né, o vendedor, como ele enxerga que relacionamento é o primeiro passo, o relacionamento é muito importante para construir ali uma amizade, posteriormente vai acabar rolando a venda, ele já se sente muito feliz de ter conversado com várias pessoas, de ter criado ali, estreitado laços. Porém, o dominante já vem de cara. Quantas vendas? Por exemplo, o dominante, como o foco dele não são pessoas, e sim resultados e tarefas, eu não quero saber quem você conheceu, eu quero saber quanto você vendeu. E o influente chateado, pô, não fiz nenhuma venda ainda, mas breve nós teremos resultados. Porque o influente, ele precisa criar uma amizade primeiro para depois fazer negócio. O dominante é o contrário. Primeiro compra de mim, depois eu vou ver se eu vou ser seu amigo. E aí, o dominante, você precisa correr com esses fechamentos. Precisamos de resultados palpáveis para ontem. Tá? Quem está errado e quem está certo na história? Bom, não tem errado e não está certo. Cada um está exatamente aqui aflorando o que é o padrão de cada um dos perfis. Porém, o gestor, né, deveria entender de perfis comportamentais de pessoas, ele poderia ter tido uma conversa diferente, porque se ele entendesse de perfis, ele iria saber que para o influente é importante fazer amizade, é importante começar a criar um network, e realmente é. Porém, o influente, se a gente também não tomar cuidado, talvez ele comece a fazer muitos amigos, né? Enche um pipeline ali de cadastros novos, mas às vezes acaba ficando só nisso, precisa cobrar. Então a gente entende que o dominante ele está precisando de resultados, mas existem formas de conversar com as pessoas. Então, numa interação dessa, dependendo da quantidade de vezes que isso ocorre, muito provavelmente esse vendedor influente ele vai se sentir desmotivado nessa empresa, porque ele enxerga que o que é talento para ele, fazer network, conhecer pessoas, não é valorizado, que a empresa é muito mecânica, que espera somente resultados imediatos, e muito provavelmente que dessa interação
mas desse relacionamento não durar muito tempo e não ser saudável. Agora vamos ver agora um relacionamento entre um casal. Bom, aqui a gente tem um caso clássico, né, do marido conforme e a esposa estável, quer dizer, conforme com foco em resultados e tarefas, estável com foco em pessoas, né, relacionamentos. Então, o marido conforme, pá, já manda na chapa. Oi, não iremos mais sair hoje à noite. Estável, que detesta mudanças repentinas. Como assim? Já tinha programado tudo, já tinha escolhido a roupa, reservado horário no salão, solicitado minha saída mais cedo. Como que é isso, né? E o conforme, estou finalizando os últimos detalhes de um projeto e somente eu confio em entregar a qualidade devida e ponto. O que acontece? A gente, estamos vendo aqui também um caso bem clássico, né? Os perfis aqui predominantes realmente bem aflorados, o conforme totalmente focado em resultado e é estável, né, sobre chateada porque ela está se sentindo que ficou em segundo plano. Imagina se a comunicação tivesse sido de baixo para cima. A esposa, com certeza, vai entender que é o trabalho dele. Eles poderiam jantar qualquer outro dia, né? Poderiam ser qualquer outro dia, e não comprometer o trabalho dele. Mas existem formas de comunicar, né, as coisas. Imagina se essa conversa tivesse sido de baixo para cima, né? Ele tivesse entrado em contato com a estável. Oi, querida, eu estou finalizando os últimos detalhes de um projeto e somente eu confio em entregar com a qualidade devida. Tem algum problema da gente sair outro dia? Com certeza a esposa fala, claro, eu entendo perfeitamente, não tem problema nenhum, a gente muda. Então, ou seja, é a mesma comunicação, aliás, é a mesma mensagem, porém, comunicada de uma forma mais assertiva. Então, é sobre isso que a gente está falando. Existem formas de se comunicar muito mais adequadas. Agora a gente vai estar vendo um grupo, tá, de amigos combinando aqui um happy hour. E preste bastante atenção, porque são muitas conversas e estaremos vendo agora os 4 perfis em ação. Vê se acontece aí a mesma coisa nos seus grupinhos de WhatsApp, de família. O influente querendo marcar um happy hour, né? Sempre é ele que é o que inicia os eventos. O estável já quer saber onde vai, precisa me programar, que roupa que eu vou. O conforme ele já, vou pesquisar algum lugar bacana, já pesquisou, viu no Google, achou um lugar, não tem nenhuma reclamação. O dominante já quer se impor, né? Sei qual que é o restaurante, já fui, não gostei, minha opção melhor é outro lugar. Vamos para a churrascaria, tá fechado, quer dizer, não precisa da opinião de ninguém. O estável, como gosta de apaziguar as coisas, para mim tá tudo certo. O conforme também ali acabou concordando. E o influente, né, que geralmente marca muito compromisso, mais do que tem horas de vida, então ele esqueceu que já tinha um compromisso marcado e saiu fora do compromisso. O dominante já quis tomar a frente e falou, então já que o influente não vai, vamos para a pizzaria e beleza. O estável, como detesta mudanças repentinas, fala, nossa, mas eu já estava me preparando para o rodízio, tá? O combinado era churrascaria, já está mudando, então não estou fora. E o conforme também, pô, aquele negócio desorganizado, porque ele gosta de coisa organizada, também estou fora, que grupo desorganizado. Enfim, acontece isso aí nos seus grupos, acontece isso aí nos seus relacionamentos, na empresa, na família, e é exatamente isso que acontece. Cada um querendo impor, né, as suas vontades e aí acaba azedando um clima de algo que era para ser um happy hour, era para ser uma coisa bacana e acabou azedando o clima. Por quê? Muito desencontro. Na verdade, esse desencontro também é um dos grandes problemas que a gente encontra nas empresas, o trabalho em equipe, né? Então, difícil. O Brasil tem um detalhe muito interessante, que ao mesmo tempo é o país da diversidade, é o país da intolerância, né? As pessoas acharem que os outros têm que pensar como eu penso, a minha opção sempre é a melhor. E esse tipo hoje de perfil
tem dificuldade de se relacionar muito. Então, quando a gente começa a estudar sobre perfis comportamentais, a gente começa a entender mais sobre isso, eu começo a me autoconhecer melhor e melhorar os meus relacionamentos com as outras pessoas. Então, voltando aqui, né? Quero fazer uma pergunta para você. Então, se você tiver um caderninho aí, ou você refletir depois aqui da nossa palestra, qual perfil você sente mais desconforto emocional quando se relaciona? E por quê? Essa pergunta vai te ajudar a você entender por que determinados relacionamentos, determinadas interações com outras pessoas não deram muito certo. E a ideia aqui é o seguinte, então eu tenho que mudar o meu perfil comportamental? De forma alguma. Tá? A ideia é que você, agora tendo esse conhecimento, você aprenda a se flexibilizar melhor nos seus próximos relacionamentos, nas suas próximas interações com as pessoas. Então, por exemplo, não custa nada se você tem um perfil muito mais dominante, quando você for entrar em contato, quando você for se comunicar com uma pessoa de nível estável, que você seja mais calmo, mais paciente. Quando você se comunicar com uma pessoa mais influente, entenda que ela gosta de relacionamento, ela gosta de conversar, ela gosta de contar história. Então, dê esse tempo, não corta a pessoa no meio da história, vai se sentir bastante ofendido com você. Dificilmente um dominante vai conseguir fazer uma venda ou estreitar um relacionamento com uma pessoa influente se não der tempo para essa pessoa falar. Influente gosta. Ele gosta de contar da vida dele, gosta de contar história, gosta de fazer amizade. Tá? Se você tem um nível de influência muito mais elevado, vai negociar, vai conversar um conforme, entenda, essa pessoa não gosta de intimidade, principalmente com pessoas que ela não conhece. Então, vai com um pouco mais ponderado, um pouco mais calmo, né? E assim por diante. Outra coisa bacana, bom, ao final aqui, né, da palestra, eu vou disponibilizar para vocês o PDF, para que vocês tenham acesso a esse material depois, possam compartilhar com outras pessoas. E é legal que você faça aí na sua casa, né, pega um caderno aí depois e comece a fazer uma autoavaliação sobre o seu perfil comportamental, né? Então, voltando aqui, qual deles que você se autoavalia hoje tendo como o mais apurado? Segundo, baseado nesse perfil predominante que você se autoavaliou, tá? Na verdade, nós temos, tá, softwares de inteligência que mapeiam, que fazem o seu mapeamento de perfil comportamental, tipos psicológicos, né, os seus valores. Sai um relatório com mais de 60 páginas, com mais de 80 informações, tá, ao respeito do seu perfil comportamental. Nós fazemos um trabalho também de devolutiva, quer dizer, nós vamos ter um encontro presencial ou virtual para falar sobre aqueles índices, que vai te ajudar a tomar várias decisões na sua vida. Tá? Nós temos esse trabalho também. Mas aqui eu estou dando dicas de algo que você pode fazer na sua casa. Tá? Então, a análise SWOT é uma metodologia muito bacana que ajuda a gente a encontrar o real estado atual das coisas, né, em relação a pontos fortes, pontos a melhorar, oportunidades e ameaça. Então, baseado no seu perfil comportamental predominante, quais os pontos fortes? O que você acha que realmente é positivo no seu perfil comportamental? Pontos a melhorar. O que você acha que dentro ali das suas, do seu estilo, o que poderia ser melhor? O que eu poderia pensar ali entre os outros perfis que eu vejo nas outras pessoas e que é bacana e que eu gostaria de utilizar mais? Lembre, isso existe dentro de você, você pode utilizar mais. Quais as oportunidades eu enxergo se eu começar a me flexibilizar mais ao lidar com os outros perfis que eu sinto hoje um certo desconforto em lidar? E quais as ameaças eu consigo prever se eu não mudar o meu real estilo atual com determinadas pessoas? Então, vamos imaginar aqui um casamento, né? Onde tem muito atrito, tem muita briga, porque o estilo de perfil são diferentes. Essas pessoas, em vez de tentar, esse casal, em vez de tentar melhorar a sua comunicação, bate o pé que cada um é o certo, o meu jeito é o melhor, meu estilo é o melhor, você que está errado. O que isso tem de ameaça? O que isso pode acontecer em médio e longo prazo? Então, quando a gente faz uma autoavaliação, a gente consegue
Primeiro, encontrar o nosso estado atual, a gente consegue avaliar o que eu poderia fazer para melhorar, né? Final de ano é sempre bom para isso, né? A gente passa a régua ali no como é que foi o ano, o que foi legal, o que não foi, o que eu pretendo melhorar para o ano seguinte. Então, é uma época muito propícia para a gente fazer isso. Tá? Então, aí, pensando no seu perfil predominante, quais os seus pontos fortes você enxerga em você? Quais os pontos a melhorar? Pô, eu precisava ser mais calmo, mais ponderado, eu precisava ser menos abrupto, menos arrogante, eu precisava pensar um pouco mais antes de agir, né? Quais as oportunidades eu enxergo se eu começar a me flexibilizar melhor entre as qualidades dos outros perfis? E quais as ameaças se eu continuar sendo exatamente como eu sou com determinadas pessoas? Ok? Em relação aos padrões dos perfis comportamentais, né, vamos falar aqui sobre, está mais voltado a negociações. Né? Você pode construir relacionamentos profundos com os dominantes, mas é negócio primeiro e socialização depois. Tá? Geralmente o estilo dos dominantes é assim. O pessoal de vendas prejudica o relacionamento com os influentes quando competem por espaço na conversa. Eles são abertos à construção de relacionamentos e os valorizam. Gostam de ser o centro de atenção. Então, você está negociando ali com uma pessoa que você sentiu que o perfil predominante dela é influente, vai com o tempo. Deixa essa pessoa falar, deixa ela contar a história, deixa ela cansar. No momento que ela cansar, ela vai voltar para você e falar assim, o que você veio fazer aqui mesmo? A gente estava negociando mesmo, onde que eu assino? Provavelmente ela vai comprar sozinha. Tá? É assim que geralmente o influente age. Os estáveis gostam de agradar, de ter as coisas tudo certinho, gostam de se sentir seguros. Então, dê respostas curtas e complemente com suas respostas com perguntas abertas para estimular o interlocutor a falar. O que acontece? O estável, ele, diferente do influente, ele não sai contando, ele não sai falando. A gente precisa cavar as informações dele. Porque muitas vezes você pensa que sabe o que a pessoa está pensando e isso não é verdade. Tá? Não tenha medo, não tenha preguiça de perguntar. Incentive o estável a falar mais. Quanto mais ele falar, mais você vai ter argumentos para ser mais assertivo. Os conformes são, por natureza, sistemáticos e metódicos. Rejeitam exaltação e ladainhas e valorizam dados e fatos. Quer dizer, o conforme é o tipo de perfil que ele detesta aqueles vendedores showman, né, que fala alto, gesticula, já o amigão, cara, nem te conheço. Então, os conformes, eles são comedidos, você precisa ter uma atenção muito especial, eles são extremamente detalhistas. É muito natural o vendedor influente quebrar a cara quando vai negociar com um conforme, porque ele vai lá com uma pastinha, um folderzinho mais ou menos, e aí chega lá o conforme começa a pedir informações, dados reais, estatísticas, documentação, contrato. E o influente às vezes fala, pô, cara, não trouxe aqui. Tá, mas eu li a cláusula do contrato aqui. O influente, pô, cara, para falar a verdade, eu nem vi esse contrato. Eu vou perguntar lá na matriz do que se trata isso. Acontece muito isso. Então, o conforme, quando você vai para uma visita, vai preparado, vai munido de documentos, vai munido de informações precisas para que ele tenha confiança em você. Agora vamos falar uma coisa extremamente importante que também está ligado ao perfil comportamental. O que tem tirado o seu foco do que é importante para você? A gente está numa era que todo mundo falando em foco, foco, mas o que realmente é foco, né? Se você for avaliar como que uma máquina fotográfica foca, ela não escolhe um ponto. Por exemplo, imagina um quadro branco que você desenha algo pretinho no meio e vai ser o seu foco. A câmera fotográfica ela faz o contrário, ela escurece tudo em volta e fica claro só o que é o foco. Por que é importante a gente pensar nisso? Vamos fazer uma analogia com um cavalo, né? O dono do cavalo não quer que o cavalo se distraia. O que ele faz? Ele coloca um binóculo nos olhos do cavalo para o cavalo ver só o foco onde ele tem que seguir? Não. Ele coloca uns cabreços, né, e uns, não sei como é que chama aquilo, nas laterais, para que ele não tenha mais visão das laterais. Olhe só para frente. Então, o foco é muito mais a gente eliminar o que está ao nosso redor, eliminar as distrações que estão ao nosso redor,
tá? De dizer não para tudo isso. Tá? Então, o que tem tirado o seu foco hoje? É uma autossabotagem? Quer dizer, você fazer algo que você sabe que não devia fazer? São maus hábitos? São distrações? Eu tenho uma tabelinha aqui para você fazer depois da palestra, tá? Muito bacana, que é o seguinte. Eu separei aqui algumas áreas, né, que são as mais comuns, mais importantes, que as pessoas geralmente gostam de avaliar na sua vida, mas você pode colocar qualquer área que você quiser. Tá? Então, aqui a gente está dividido em áreas, o que é importante para você naquela área, o que tem te distraído, quer dizer, o que tem feito você perder tempo e não conseguir fazer o que você tem que fazer, o que você pode fazer para eliminar e quando. Tá? Se a gente não coloca data nas coisas, nunca acontece. Ah, lembra daquela frase famosa que aqueles quadrinhos que a gente encontra nos pubs? Free beer tomorrow, quer dizer, cerveja de graça amanhã. Isso nunca vai acontecer porque amanhã é sempre amanhã. Então, geralmente, no final de ano, a gente começa a fazer as promessas, a gente anota tudo que a gente vai fazer no ano seguinte, só que a gente coloca assim, ano que vem eu vou fazer tal coisa, mês que vem eu vou fazer tal coisa, semana que vem eu vou fazer tal coisa. Não existe essa data. Semana que vem vai ser sempre futuro, mês que vem vai ser sempre futuro, ano que vem vai ser sempre futuro. Então você tem que colocar data com a maior precisão possível. Dia, mês e ano, dependendo do que for até a hora. Tá? Então aqui, na área pessoal, o que é mais importante para você hoje? Quais são as distrações que estão evitando de você conseguir fazer o que é preciso? O que você pode eliminar para conseguir o tempo necessário para fazer o que você precisa fazer aí? E quando? Coloca a data. No âmbito profissional, o que é mais importante para você hoje? Então, por exemplo, eu preciso fazer uma graduação. Estou perdendo muita oportunidade no mercado, porque quando eu tinha que fazer a faculdade não deu. Hoje eu até tenho dinheiro, mas não tenho tempo. Tá, será? Será que é isso mesmo? Se você assiste novela, só dá um toque. No mesmo período que você assiste uma novela, você poderia fazer uma faculdade, uma graduação à distância, pagando R$ 100 e poucos por mês, em 2 anos você tem uma graduação. Tá? Imagina que, sei lá, dura o quê? 4, 5 meses uma novela? Quando termina a novela, todos os atores ganharam dinheiro, tá? Vão ganhar muita grana com mídia, né? Porque estão ali sendo vistos todos os dias. E aí eu pergunto, o que você ganhou com isso? Então imagina que umas 3, 4, sei lá, talvez 4 a 5 novelas em seguida é o tempo suficiente para você fazer uma graduação, uma faculdade à distância aí na sua casa, pagando R$ 100 e poucos por mês. Então, por exemplo, poderia ser isso. O que é mais importante? Fazer uma graduação. Quais são as distrações? Cara, novela, Netflix, internet, WhatsApp, videozinho aqui que não me leva a nada. O que eu vou fazer para eliminar? Bom, eu vou substituir o tempo que eu utilizo para assistir novela para fazer a minha faculdade online. Tá? Porque a faculdade online você estuda o que você quer. E quando que eu vou começar? Entra no site aí, procura alguma faculdade que tenha EAD, vê quando tem a próxima começando e manda bala. E você vai preenchendo essa tabelinha aí nos seus relacionamentos, na tua saúde, na tua qualidade de vida, nos teus estudos, no teu financeiro, tá? Então, após aí o tema da nossa palestra, você vai ter a cópia desse PPT e pode rascunhar aí também, né, num caderno, em alguma coisa. Importante, isso não é o importante você fazer, tá? Inteligência emocional e relacional. O que vem a ser inteligência, né? Durante muito tempo a gente pensou que a inteligência fosse algo relacionado ao que antigamente a gente, as pessoas que entendem bastante de matemática, física, química, sabe tudo de história, pessoas que decoram, têm facilidade de decorar as coisas. E, na verdade, a inteligência é a capacidade de adquirir novos conhecimentos e aplicá-los em situações novas para resolver problemas não programados. Ok? Então, uma pessoa inteligente é uma pessoa que tem a capacidade de resolver problemas novos, que ela não conhecia ainda. Os científicos dizem que um animal é mais evoluído ou inteligente que o outro quando ele sabe se adaptar melhor ao meio ambiente. E esse princípio da adaptação ao meio ambiente, transposto ao terreno humano, é uma boa conexão com os princípios e as técnicas que propõem a inteligência emocional.
A gente está tendo um preparo aqui para entrar na inteligência emocional, que hoje é muito conhecida, né, por Daniel Goleman. As pessoas falam que Daniel Goleman é o pai da inteligência emocional. Na verdade, não é bem assim, né? Ele tem realmente um papel muito importante nesse cenário, porque foi ele que tornou isso público ao mundo, algo que era muito fechadinho ali só ao mundo acadêmico. Tanto é que aqui, ó, por 1920, o psicólogo Eduardo von Dijk postula a existência nas pessoas de que chamou de inteligência social. Por volta ali de 86, o Howard Gardner, que é o criador da teoria das inteligências múltiplas, ele causou impacto no mundo todo, né, trazendo uma obra-chave, Estruturas da Mente, que é exatamente a teoria das inteligências múltiplas. Dentro dessas teorias, o Howard Gardner traz para a gente as inteligências apresentadas por Gardner, intrapessoal e interpessoal, é o que a gente precisa para o nosso estudo sobre a inteligência emocional. São esses dois itens. Então, dentro das inteligências múltiplas, a gente tem a linguística, a lógico-matemática, a interpessoal, a corporal sinestésica, a musical, a existencial, a visual, espacial, a intrapessoal e a naturalista. Então, são inteligências múltiplas que todos os seres humanos, né, agrupados, cada um dentro da sua inteligência mais aflorada, é essa miscelânea, né, de conhecimentos e habilidades que nós temos na humanidade. Então, cada pessoa tem ali uma facilidade mais natural de alguma ou outra dessas inteligências, né? E a que diz respeito à inteligência emocional são as duas, a intrapessoal e a interpessoal, que é o que a gente vai estudar agora. Definição de inteligência emocional, a gente encontra várias aí. Eu gosto muito de usar a do Dr. Robert Cooper, que diz o seguinte: a inteligência emocional é a capacidade de sentir, entender, controlar e modificar os estados de ânimo próprio e alheios. Olha só como isso é complexo. Quando a gente fala de inteligência emocional, muitas pessoas pensam que é somente a questão do temperamento, é somente a questão do controle da raiva, por exemplo, do impulso. E não é somente isso. Claro que faz parte, mas inteligência emocional é muito mais do que isso. E a gente vai estar vendo sobre isso agora. E essa definição é interessante porque ela mostra a inteligência emocional como um processo onde, através de mecanismos de defesa, nós podemos ter, por diferentes motivos, uma emoção, mas não permitir senti-la. Olha só aqui a inteligência sendo aflorada. Quer dizer, se uma pessoa fala algo que incomoda a outra, ela pode perceber isso. Não é que ela vai ignorar, mas ela pode, se ela tiver uma maturidade de inteligência emocional, ela não vai permitir senti-la. São aquelas pessoas que você vê que mesmo em situações de muito estresse, elas continuam ponderadas, né? Então, o termo inteligência emocional circulou durante muitos anos só no mundo acadêmico e até causou impacto no mundo inteiro, graças à obra, sim, de Daniel Goleman, através do livro Inteligência Emocional, lançado em 95 nos Estados Unidos, vendeu milhões de cópias no mundo inteiro. Nós temos esse livro em português, né, com o título Inteligência Emocional, nas grandes livrarias, altamente recomendado essa leitura. E a definição do Daniel Goleman é o seguinte: para ele, é uma forma de interagir com o mundo que leva em conta os sentimentos, inclui habilidades, tais como o controle do impulso, autoconsciência, motivação, entusiasmo, perseverança, empatia e agilidade mental. Ela define traços de caráter como a autodisciplina, a compaixão e o altruísmo, que são essenciais para o bem e para a adaptação social criativa. Então, nós temos a inteligência emocional separada por duas partes, né? A intrapessoal e a interpessoal. Então, as duas primeiras colunas aqui, a vermelha e a laranja, é eu comigo mesmo. Como é que eu lido comigo mesmo? Minha autoconsciência, quer dizer, minha autoconsciência emocional, meu autogerenciamento, meu autocontrole emocional, orientações de realização, minha adaptabilidade, minhas perspectivas positivas, né? E as outras duas, né, a verde e a azul, é a interpessoal, quer dizer, é eu me relacionando com as outras pessoas, que é através da consciência social
a empatia, consciência organizacional e a gestão de relacionamento, quer dizer, no nível de influência, gerenciamento de conflitos, liderança inspiradora, treinador e mentor e trabalho em equipe. Então, perceba que a inteligência emocional é muito mais do que apenas o controle ali da raiva e dos impulsos. Da mesma forma que nós fizemos com a inteligência comportamental, eu queria fazer aí que você fizesse uma reflexão após a palestra, pega uma folha aí, e em relação às suas habilidades de inteligência emocional, né? Você pode usar essa tabelinha aqui, ó. Pô, o que eu encontro aqui que eu vejo que é forte em mim? Ah, eu faço para mim adaptabilidade. Pô, bacana. Pontos a melhorar, né? Então, voltando aqui, putz, o que aqui eu sinto que não é meu forte? Eu até consigo, mas eu tenho que fazer um esforço em mente. Por exemplo, empatia. Nossa, empatia para mim é uma coisa difícil. Geralmente eu sou uma pessoa muito direta, eu penso que assim eu vou estar ajudando as pessoas. Se você está se relacionando com uma pessoa que tem esse perfil também, pode ser que essa pessoa, pô, gostei, cara, eu gosto de gente direto assim. Mas dependendo do perfil da pessoa que você estiver conversando, você vai magoar, vai chatear. Essa pessoa talvez não queira nem ter mais relacionamento com você. Então você coloca, né, dentro também aí das suas habilidades, o que você considera pontos a melhorar. E aí você coloca também oportunidades. Pô, se eu melhorar, por exemplo, se eu melhorar a minha empatia, que é realmente uma habilidade hoje muito necessária, né? Se eu melhorar a minha empatia, o que eu vou ter de ganho disso na minha vida? Vai melhorar meus relacionamentos pessoais, sociais, profissionais. Eu vou conseguir ter melhores resultados também na minha vida por causa disso. E também ameaças, né? Anota aí, poxa, se eu não melhorar a minha empatia, o que eu posso estar evitando de melhora na minha vida. Então, é um autoestudo, uma autorreflexão com você mesmo, tá? Para que você se autodesenvolva e comece 2020 aí com novas possibilidades. Eu trago aqui para vocês dica de 3 documentários que você assiste gratuitamente no YouTube. Tá? A hora que eu encaminhar o PDF para vocês aqui no final, é só você clicar aí nos links. Eu, humano, vai estar falando sobre o nosso corpo, de um modo geral, como que funciona o nosso corpo. Parece besteira, né? Pô, mas para que eu preciso entender isso? Eu não sou médico. Como que a gente habita um corpo e a gente não sabe como que ele funciona? E aí, dentro desse corpo, nós temos o cérebro, que é o que guia a nossa vida. É um documentário dublado, muito bacana. Como que funciona o nosso cérebro, essa maravilha que nós temos, esse presente maravilhoso que Deus nos deu. E muitas vezes a gente está fazendo pouco uso, né, dessa máquina maravilhosa. E aí dentro do cérebro a gente tem lá armazenado o quê? Né? As nossas informações, e ali a gente utiliza o nosso recurso de inteligência emocional, a psicologia, né, que é um documentário muito bacana. Então aí a gente tem uma graduação, né? Então estudar o corpo inteiro, o cérebro e inteligência emocional. Não deixem de assistir os documentários, realmente vai fazer, vai complementar bastante aqui os nossos estudos. Okay? A inteligência relacional é o que nos conecta ao mundo pelas pessoas. Então é a habilidade de nos relacionarmos de forma positiva com os outros, entendendo as suas necessidades, estabelecendo uma conexão que traga cooperação, ganhos e boas energias para ambos. Infelizmente, a gente tem visto, né, presenciado, principalmente pela exposição nas redes sociais, a dificuldade que as pessoas têm de entender, de respeitar a vontade dos outros, os estilos das outras pessoas, né? Há uma busca insana do ser humano de querer controlar os outros, querer que as pessoas sejam iguais a elas, pensem iguais a elas. Isso é um dos desejos mais insanos da humanidade, né? Então, quando a gente aprende a respeitar o outro, a gente começa a ter melhores relacionamentos em todas as nossas áreas. Uma coisa extremamente importante também em comportamento e inteligências é o poder da escuta ativa. Os 4 princípios das conversas eficazes, aqui a gente está falando em vendas, mas serve para tudo. Então, o que é uma escuta ativa?
É difícil hoje uma pessoa estar conversando com você, aliás, está entre duas pessoas, né, um diálogo, uma pessoa falando e a outra realmente está escutando. Ela está prestando realmente atenção. Muitas vezes hoje, na correria do dia a dia, a gente está somente esperando a outra pessoa terminar de falar para eu responder. Quer dizer, a pessoa está conversando comigo, em vez de eu estar prestando atenção, eu estou pensando na resposta que eu vou dar. Isso não é uma escutativa. Então, os princípios das conversas eficazes, aqui está em vendas, mas não só isso. Primeiro, as pessoas respondem de forma semelhante. Segundo, as pessoas se comunicam por meio de histórias. Terceiro, as perguntas controlam o fluxo da conversa. Se você não está tendo uma escutativa com uma pessoa, dificilmente você vai fazer as perguntas certas, porque você nem... A pessoa está falando, você está ouvindo, está passando um som ali, você não consegue evitar, mas você não está realmente prestando atenção. E ouvir constrói conexões emocionais profundas. Tá? É natural a gente querer falar nas negociações, em vendas, chega nos grupos, né, dos amigos, faz uma reunião, um happy hour, a gente quer falar, quer contar. E muitas vezes, pode ter certeza que ouvir vai fazer com que as pessoas tenham muito mais empatia com você do que somente ficar ouvindo as suas histórias e não ter tempo para contar das delas. Resumir, reafirmar e acompanhar com perguntas relevantes baseadas na conversa comprovam que você está prestando atenção. Então, se você tem essa dificuldade da escutativa, começa a fazer perguntas no meio da narrativa da pessoa para te ajudar. Fulano, repete de novo, tal coisa mesmo, mas como que foi assim? Começa a realmente mergulhar ali na história que a pessoa está contando para você. Isso vai facilitar e vai começar a criar interesse maior e vai começar a te ajudar a desenvolver mais a escutativa. Um outro exercício que você pode fazer também com a outra pessoa, para vocês dois treinarem sobre a escutativa, a pessoa começa a te contar uma história fictícia e ela para e você continua a contar a história. Você para, ela continua. Você para, ela continua e vai indo até... né, vocês vão se divertir com isso e obrigatoriamente vai fazer com que você esteja escutando melhor, porque se você não escutar com detalhes, você não vai conseguir continuar a história. Então é uma dica aí de um exercício bacana para fazer em casa e vai fazer toda a diferença na sua vida. Outra coisa extremamente importante é fazer com que as pessoas se sintam importantes, né? A necessidade humana mais insaciável é o sentimento de relevância, de significado. Né? E como que eu faço as pessoas se sentirem importantes? A dica é sair do seu mundo autocentrado e focar no outro por determinados momentos. Tá? Use o nome dela sempre que possível e coerente. Um dos sons mais agradáveis para uma pessoa ouvir é o nome dela. Lembre-se de alguma coisa positiva sobre ela, algum acontecimento, uma proeza. Então, está conversando com essa pessoa, pô, nossa, eu lembro que no ano tal, na escola tal, na situação tal, você fez isso, foi brilhante, tal, não sei o quê. Enalteça em público as pessoas, promovendo a imagem dela diante de outras pessoas. Principalmente quando você estiver apresentando alguém, conte nessa apresentação algo que enalteça essa pessoa. Essa pessoa aqui que eu estou te apresentando é um grande estudioso, essa pessoa tem uma contribuição muito grande para a nossa cidade, o trabalho que ela faz é assim, assim, assado, enfim. Diga obrigado e agradeça sinceramente. Peça conselhos e ajuda. Se tem algo que as pessoas hoje têm uma dificuldade muito grande, é de pedir ajuda, de pedir conselho. Você quer começar uma conversa com alguém? Pede uma ajuda, ela vai se sentir tão importante e ela vai se sentir bem. Ela vai se sentir bem em pensar que um feedback dela, uma dica dela vai te ajudar em alguma coisa. Quer dizer, ela sente que para você é uma pessoa que pode te ajudar, uma pessoa importante. Demonstre interesse genuíno por elas. Hoje a gente está num mundo aí muito de amizades que na verdade não são amizades, né? São apenas uma coleção aí de janelinhas, um mosaico nas redes sociais, amizades superficiais.
Então, se você quer realmente ter relacionamento com uma determinada pessoa, é importante que ela sinta que você tem um interesse genuíno por ela, ok? Então, são dicas muito bacanas aí para vocês. A lei da reciprocidade explica que, quando alguém lhe dá algo, você se sente na obrigação de retribuir o valor recebido. Fazer mais do que o prometido tira proveito da lei da reciprocidade, gera uma boa vontade e muitas referências e indicações. Quer dizer, é o famoso over-delivery, entrega mais do que essa pessoa está esperando. Quando você vai a um encontro, essa pessoa tem uma expectativa de que seja bacana. Faz com que ela vá embora, foi sensacional, eu não vi as horas passarem, eu quero mais disso, eu quero me encontrar com você mais vezes. Me faz bem conversar com você. A Mary Kay, né, ela disse que você deveria imaginar que todas as pessoas com que se encontra têm um sinal em torno do pescoço que diz: faça-me me sentir importante. E se você fizer isso, você alcançará o sucesso não somente em vendas, em negócios, mas na vida em geral. Ou seja, a partir de hoje, a partir de agora, todas as pessoas que você se relacionar, imagina que está escrito aí no pescoço ou na testa, essa pessoa está pedindo: me faça sentir importante. Essa é uma dica muito boa. Bom, estamos chegando aqui ao final da nossa palestra de hoje. Se você desconhece, esse é um projeto chamado Reflexões para 2020. É uma tríade, né? São 3 palestras. Uma delas é sobre empreendedorismo, que nós fizemos no dia 3. Ontem nós fizemos uma sobre vendas e marketing para pequenas empresas. E hoje essa baseada em inteligência comportamental, emocional e relacional. As 2 palestras de ontem estão gravadas, tá? Você encontra no site centercursos.com.br, o mesmo que você fez a inscrição. Elas já estão gravadas, gratuitas para você assistir, compartilhar com as outras pessoas, ok? Essa também amanhã já estará disponível, também gravada no site, para que você possa rever, para que você possa compartilhar com seus amigos. E nós temos uma sugestão muito legal de treinamento. Essa palestra de hoje é apenas uma amostra de um workshop que nós temos chamado Soft Skills, que é baseado em 3 cursos, né? Que é Inteligência Comportamental, Emocional e Relacional. Então, nós extraímos um néctar de 3 cursos e criamos esse workshop chamado Soft Skills Day. É um workshop de um dia. Nós realizamos muito dentro de empresas, faculdades, turmas abertas também em São Paulo, Ribeirão Preto. Esse é um workshop que dá até para fazer online ao vivo, sim, mas se possível presencial, né? Porque ele está cheio de exercícios, tem metodologia ativa incluída. Eu tenho aqui uma oferta bacana para você, se você tiver interesse em fazer esse workshop. Quando você estiver fazendo a sua inscrição ali na página no site, quando você for inserir os seus dados, vai ter um campo de observações, de comentário. Você coloca lá, assistir a palestra do Alex Borges, e aí você vai ganhar 20% de desconto, não importa a forma de pagamento que você escolher. Ok? E muito obrigado, muitíssimo obrigado pela sua participação. Espero ter dado alguns insights bacanas para você, principalmente aí na virada do ano. E mantenha o hábito de aprender sempre e conte conosco. Muito obrigado, uma boa noite para você e um bom final de semana.